Preciso ser absolutamente sincera e dizer pra vocês que o Nosferatu novo tem um dos melhores figurinos de época que eu já vi. E se passa no final da década de 1830, que é um dos períodos mais difíceis de se ver em produção audiovisual. Então vem comigo destrinchar as referências históricas do figurino de Nosferatu, mas sem spoilers. E se você ainda não me conhece, bom, meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora especialista em história da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. O Nosferatu de 2025 é um remake da versão de 1922. Ainda hoje considerado uma das obras-primas da história do cinema alemão e mundial. E que, por sinal, chegou a ser proibido e quase todas as suas cópias foram destruídas. Isso porque Murnau, o diretor, basicamente adaptou a história do Drácula, que tinha sido publicada em 1897, sem pagar um centavo de direitos autorais, o que, obviamente, resultou num processinho. Mas o Nosferatu de 1922 caminhou para que grandes produções posteriores pudessem bater as suas asinhas de morcego, como a adaptação de Drácula de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, o filme Entrevista com o Vampiro, de 1994, e a versão em série, que começou a ser exibida em 2022, sem contar outros sucessos de bilheteria, como Crepúsculo, Anjos da Noite, e a sátira preferida de todos os fãs do gênero, O que Fazemos nas Sombras. E como a mitologia dos vampiros não é uma coisa única, elas são criaturas sobrenaturais que aparecem em diferentes culturas com diferentes características, no fim das contas, cada uma dessas produções acaba lidando com a origem, com os poderes e com a aparência dessas criaturas de uma maneira diferente e única. E o que o Robert Eggers faz nessa nova versão do Nosferatu é retomar muito do que o vampiro representava nos romances góticos do século XIX. Ele é uma criatura demoníaca que representa os medos e os desejos reprimidos mais profundos do ser humano. O que, se tratando de século XIX, surpreendendo um total de 0 pessoas, inclui muito a sexualidade. Então, se você não gosta de filmes com cenas de violência, assassinato, sangue e tripas, provavelmente o Nosferatu novo não vai te agradar. Mas você pode continuar assistindo esse vídeo sem se preocupar, porque aqui nós não vamos ter exibição desse tipo de conteúdo gráfico e nós vamos nos concentrar única e exclusivamente naquilo que vocês mais gostam, que são os figurinos ou as roupas de época. Quem assina o figurino de Nosferatu é Linda Muir, que já trabalhou com Eggers em outras produções com figurinos primorosos, como A Bruxa, que se passa durante a colonização da América do Norte nos anos 1600, O Farol, lançado em 2019, mas ambientado nos anos 1890, e O Homem do Norte, que se passa na Escandinávia nos anos 900. E a Linda Muir é justamente conhecida pelo cuidado histórico muito apurado nos figurinos, que primam muito por criar uma atmosfera histórica mais realista do que necessariamente em misturar elementos modernos para criar uma coisa mais palatável para o público. E uma coisa muito importante, ela tem carta branca do Eggers e dos produtores para fazer esse tipo de coisa. Porque não adianta absolutamente nada você ter uma baita figurinista, uma gigantesca e maravilhosa equipe de figurino, se no fim das contas todo o trabalho deles de pesquisa e de inspiração histórica é colocado por água abaixo, porque o produtor olha para a cara do figurinista e diz: essa roupa não está sexy o suficiente. E esse trampo todo da equipe de figurino incluiu pesquisar especificamente o que era usado na Alemanha e na Romênia no ano de 1838, a partir de registros produzidos na região, para não cair no erro de representar aquilo que só era usado nas capitais e nas grandes cidades europeias. E assim, meus amores, 1837, 38 e 39 são 3 aninhos infernais na história da moda, porque basicamente o que eles estão fazendo é uma transição entre as silhuetas do começo de 1830 com aquelas mangas diferenciadas e uma cintura no meio do caminho entre o corte império e a posição natural. E os anos 1840, quando a gente tem a primeira silhueta propriamente vitoriana e com as graças de Nossa Senhora da Costura Histórica, sem mangas do tamanho do mundo. Mas entre 38 e 39, nós temos características muito específicas nas roupas femininas, que normalmente são ignoradas. E a maioria das produções que se passa nessa época opta por usar como referência os looks de 1840. É o que foi feito em A Jovem Rainha Vitória, por exemplo.
Para quem gosta de longas camisolas brancas esvoaçantes e fantasmagóricas, Nosferatu traz várias cenas em que Ellen Hutter, personagem interpretada por Lily Rose Depp, desfila belamente com elas. Todas historicamente corretas, inclusive com rendas que parecem feitas à mão. E camisas íntimas, gente. Ela usa chemise, inclusive usa chemise embaixo do espartilho. Aliás, por falar em espartilho, a equipe tomou cuidado de colocar nela um tipo de espartilho que é muito, mas muito característico da década de 1830. O chamado Fan Lace Corset. Um tipo de espartilho que permite puxar todas as cordas de uma vez só e fechar na frente. O modelo que a Ellen Hutter usa no filme me parece ser baseado nesse aqui, do Lachman, só que em branco e com detalhes diferentes na região do busto. Mas em uma cena, a personagem também aparece com esses enchimentos de suporte das mangas, o que é uma coisa muito, mas muito, muito rara de ver em filmes e séries. Tem uma cena envolvendo o espartilho sendo muito apertado. Porém, saibam que sim, tinha algumas correntes da medicina que defendiam que o espartilho podia ajudar a conter determinadas perturbações psicológicas em mulheres. E para mim até faz algum sentido a maneira como ela usa o espartilho nessa cena especificamente, porque para mim o espartilho está muito funcionando como uma metáfora material da dor e da opressão que a condição psicológica dela está causando para ela naquele momento. Mas eu não posso falar mais do que isso sem começar a dar spoiler, então vamos passar para o próximo tópico. Nope. O primeiro vestido que a Ellen aparece em cena tem um fundo verde estampado com flores miúdas. Uma padronagem de tecido muito comum na indústria europeia entre 1830 e 1850. Eu só acho estranho que um vestido diurno tenha esse tipo de decote, porque eles costumavam ser mais fechados. Porém, a gente tem bons exemplos em museus de vestidos da época com corpetes que tinham decotes mais abertos, mas que também acompanhavam um capelete para ser usado de dia ou fora de casa. É justamente o caso desse conjunto de 1838 que está no Museu de Belas Artes em Boston, nos Estados Unidos. E além de ser do mesmo ano em que se passa a história, ele tem outras características em comum com o vestido verde. Esse volume totalmente aleatório das mangas na região do cotovelo é muito característico do período entre 1837 e 1839. Assim como essas decorações preguiadas na parte alta da manga, que tanto decoravam quanto ajudavam a deixar a manga quase sem volume na parte em que ela encontrava o corpete. Aqui a gente tem uma das fotos de prova do figurino pronto e dá para ver melhor as linhas gerais do traje e a cor original dele sem o tratamento e a iluminação do filme. E nessa foto dos bastidores dá para ver bem o cuidado de que até as anáguas usadas para dar forma para o vestido foram adequadas para o período retratado. Na foto, ela está usando uma anágua engomada com vários cordões costurados, que realmente era usada na época, até porque ainda não existiam armações metálicas para saias em 1830. Outro detalhe para o povo da costura histórica chorar de alegria, os vestidos da Ellen têm pregas cartucho ou pregas cartridge, que é simplesmente a técnica de franzido historicamente correta pro período. Eu passei o filme inteiro reparando essas coisas? Sim. Mas é muito bom poder virar para a poltrona do lado e cochichar no ouvido do seu modisto um elogio pro figurino, ao invés de só pensar. Aliás, toda a caracterização dos personagens em cena está incrível, seja os protagonistas, os personagens secundários ou até os figurantes que estão aparecendo no fundo. E tem uns detalhes que inevitavelmente é só a gente da costura histórica e da história da moda que acaba notando. Como o fato de que a Lily Rose Depp está com a sobrancelha natural e com uma maquiagem que não parece maquiagem. A gente também nota que teve um cuidado muito grande com os cabelos dos personagens. Tanto a própria Ellen, com os cabelos partidos ao meio e essas tranças e coques. A Anna Harding, que é a personagem da Emma Corrin, uma mulher burguesa rica, e que é a única que tem trocas de roupas em todas as cenas em que ela aparece. E muitos dos penteados dela têm essa divisão em 3 partes que a gente observa nos retratos do período. Sem falar nos chapéus, porque nenhum personagem feminino rico aparece em cena com a cabeça descoberta. Todas elas usam os chapéus do tipo bonnet, inclusive com uma coisa que raras vezes a gente vê em tela. As flores internas do chapéu, não só as decorações externas. Aliás, falando em externas, os mantos, manteletes, capeletes usados pelas personagens femininas são um espetáculo à parte.
E sinto que teremos muita gente querendo que o inverno chegue logo para usar umas peças inspiradas nelas. Um dos meus vestidos favoritos é esse com as listras em diagonal. Originalmente ele é um tom meio bege, meio dourado, com um marrom texturizado. Mas na primeira vez que ele aparece em cena, o marrom parece levemente preto. Essa construção com linhas diagonais que enfatizam a ilusão da cintura mais fina é bastante comum na época. É exatamente o que a gente vê nesse modelo de 1835 do Powerhouse Museum. Infelizmente ele acaba rasgado, mas isso pelo menos deixa a gente espiar um tiquinho da roupa íntima. Aliás, a cena em que ela surta e rasga o vestido foi uma cena que me deixou positivamente muito impressionada, porque a real é que eu nunca dei muita coisa pela Lily Rose Depp como atriz, eu não tinha grandes expectativas pra ela, mas confiei no Eggers, né? E ela entregou nessa e em outras cenas uma expressão corporal e vocal extremamente impactante. Aliás, assim, a verdade é que não tem ator ruim nesse filme, tá? Na sequência, o próximo traje da Ellen Hutter é o quê? Um traje de luto. E que traje de luto, modistas! O vestido em si é assim. E eu fico tentada a ler todos esses elementos horizontais como amarras que simbolizam o quanto a Ellen está cada vez mais presa ao próprio destino e refém da situação em que ela se meteu. Por cima, ela usa um manto com um capelete brocado absolutamente incrível. E esse boné, minha gente! Aliás, a Linda Muir contou numa entrevista que o boné foi feito com o crepe de luto, o mesmo tecido que se usava nas roupas de luto da era vitoriana e que é completamente fosco. Uma coisa que você deve ter observado é que o chapéu que ela usa nesse traje é mais aberto na volta do rosto do que os exemplos da época. E esse, para mim, é um daqueles casos clássicos em que os figurinistas precisam conversar com os produtores e com a equipe de fotografia e fazer concessões. Porque se a Ellen utilizasse o boné mais fechado, que seria o tradicional para a época, em cenas externas, isso acabaria criando uma sombra e dificultaria a iluminação, dificultaria todo o trabalho de filmagem. E, cara, algumas das cenas mais importantes dela são justamente as cenas externas em que ela tá com esse figurino. Então a gente precisava ter uma visão muito clara do rosto dela, e aí acaba que ela tá com um boné mais aberto, que seria mais próprio ali para os anos 1850. Aliás, o contraste da pele branca e da expressão de doente da atriz com o preto só reforça a construção da personagem como uma criatura que já não pertence muito bem ao mundo dos vivos. E já que tocamos no assunto de não pertencer ao mundo dos vivos, vamos falar um pouco dele, do nosso vampirão, o Conde Orlok, vulgo Nosferatu. E aqui, infelizmente, eu sou obrigada a dar um spoilerzinho de nada, meus amores, mas nada que vai estragar a sua experiência caso você ainda não tenha assistido o filme. Muita gente estranhou o fato de que o Conde Orlok tem um negócio diferente no rosto. Mas isso não foi aleatório, isso faz parte da construção do figurino do personagem. Todas as roupas do Conde Orlok são baseadas em trajes dos boiardos da Valáquia, que eram os nobres donos de terras na região que hoje nós conhecemos como Romênia, especificamente nos anos 1590. E embora a gente não consiga ver todos os detalhes com clareza na tela, o tempo todo, o Orlok está vestindo trajes baseados nesse período, para remeter à época em que ele ainda estava vivo. Ele usa um casaco longo, com uma estampa que parece uma oncinha, mas não é, e essas decorações horizontais no peito. Exatamente o que a gente vê nos desenhos e nas pinturas da nobreza romena dos anos 1500 e 1600, inclusive a gola de pelo. Aliás, esses casacos foram feitos com as mangas mais longas, para dar a impressão de que o conde meio que foi ressecando e perdendo volume e quase desaparecendo no meio das roupas com o passar do tempo. Até o gorro de pele que o Orlok usa tem um motivo. É um calpac, um chapéu alto usado em toda aquela região onde a gente não sabe exatamente o que é a Ásia e o que é a Europa. E junto com os bigodes, esses chapéus eram símbolo da autoridade da nobreza da Moldávia e da Romênia, que é exatamente onde fica a Transilvânia. Aliás, no momento em que o Thomas Hutter está a caminho do castelo do Orlok, tem um momento em que ele para numa estalagem e encontra um grupo de ciganos ali. E, gente, eu sei que ciganos é um termo genérico pra caramba que ignora que existem subdivisões étnicas e culturais dentro desse grupo, mas não existe uma definição exatamente de qual etnia específica faz parte daquele acampamento. E então eu estou optando aqui por usar exatamente o mesmo termo que foi utilizado no filme, para não cometer uma gafe ainda maior. Algumas mulheres nesse acampamento aparecem usando esse tipo de traje com véu, saia e coletes bordados, que são característicos da Romênia.
e até outros conjuntos que lembram bastante os atuais trajes folclóricos da Eslováquia, e que ajudam a estabelecer uma diferença visual muito boa em relação às outras personagens femininas da história. E bom, a gente já falou um pouco sobre elas, a gente já falou sobre o Orlok, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os personagens masculinos agora, então. Eu assisti o filme inteiro esperando o Nicholas Hoult soltar um... Mas ele não podia estar mais diferente do que a gente viu em The Great. Começando pelo fato de que temos barbas, cabelos e costeletas corretos para o período. Senhora, eu te pedi um jantar e me enviaste um banquete. Só compara o Friedrich Harding com essas pinturas alemãs da década de 1830. E sim, esse cabelo meio selvagem é bem típico dos homens jovens da época, uma inspiração direta dos heróis da literatura romântica. E agora o Thomas Hutter, em comparação com alguns retratos de homens jovens da mesma época. Um pequeno detalhe muito importante sobre a moda masculina de 1830 é que os casacos masculinos eram acinturados e com as mangas levemente bufantes, usados com coletes curtos que marcavam bem a cintura e calças de cintura bem alta. Características que no final da década já estavam ficando mais discretas, iniciando uma transição para o formato de traje masculino mais reto que dominaria a era vitoriana. Foi muito bom ver em cena alguns vestígios do formato acinturado e também da manga bufante. Assim como as calças com o corte correto e aquela alça que prendia no taco do sapato para manter a calça esticadinha. O casaco de viagem do Thomas Hutter, com a botadura dupla e o capelete por cima, tá absolutamente perfeito para a época e para a ocasião. A base dele é semelhante a esse modelo de 1835 do Museu Metropolitano de Nova York. E com esse capelete em camadas, o modelo é chamado de Garrick Coat, caso você esteja pensando em procurar algo parecido para se render à onda do Nosferatu nesse inverno. Mas o meu figurino favorito do Thomas Hutter é o período em que ele está no Castelo do Orlok, de colete, camisa com mangas largas, calças, suspensório e botas. A camisa dele está absolutamente dentro do que eram as camisas do período. Inclusive tem cenas em que dá para ver os pontos do acabamento que foi feito à mão nos ombros. Aliás, isso é uma implicância minha. Eu odeio ver sapato errado em produção de época, tá? Principalmente quando é século XIX, porque a galera acha que todos os homens do século XIX passavam o dia inteiro de bota de cano alto. E o negócio não é bem por aí. A bota tinha ocasiões específicas para ser usada fora de casa, em viagem, caçadas e cavalgadas. E uma coisa muito boa é que aqui isso foi seguido à risca. Minha única implicância é que eu achei as braguilhas das calças com um acabamento moderno demais, já que a referência da época é essa aqui. Fazendo desse figurino praticamente um desfile de moda de alta costura, o último traje que nós vemos a Ellen Hutter em cena é um vestido de noiva. Quando eu vi o filme, achei o vestido muito fora da curva do restante dos trajes em termos de silhueta. E fiquei até pensando que podia ser uma tentativa de mostrar a personagem infantilizada e fragilizada naquele momento tão crucial da trama. Mas isso só durou até eu chegar em casa e começar a ler e descobrir que ele foi inspirado num traje real. Essa imagem é o concept art do vestido da Ellen, feito pela figurinista do filme. E esse é o traje de referência de 1837 que está no acervo do Museu Metropolitano de Nova York. O vestido original é todo feito de musselina de algodão, um tecido praticamente transparente e etéreo, perfeito para uma personagem que parece mais um fantasma do que um ser humano e que ao longo de toda a história parece estar transitando entre os dois mundos. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário também, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, claro, dar uma conferida nestes outros vídeos que nós já temos aqui com análise de figurino de grandes produções de época.